Pessoal, eu estava falando então sobre a Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra. Então, Guerra dos Emboabas. Resultados da guerra. Primeiro resultado: os paulistas são expulsos de Minas Gerais. Pessoal, com a expulsão dos paulistas de Minas Gerais, nós vamos ter então uma consequência até mais importante para Portugal. Por quê? Porque nós vamos ter essa situação no Brasil. Olha só, prestando atenção aqui. Aqui está o Brasil, que coisa mais linda. Olha só o que acontece. Eles estavam em Minas Gerais, foram expulsos de Minas Gerais. Ao invés dos paulistas voltarem para São Paulo, eles sobem o território e acabam encontrando ouro num lugarzinho chamado Goiás e um lugarzinho chamado Cuiabá. Pessoal, olha só, nós vamos ter então a descoberta em duas regiões que era ocupada pelos índios cuiabás e os índios da região de Goiás. Ou seja, nós passamos a ter mais duas regiões auríferas no Brasil. Quais são essas regiões auríferas? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, certo? Certo! Oba! Ê! Pessoal, olha só, presta atenção então. Olha só, os paulistas descobrem ouro em Goiás e Mato Grosso. Mas uma coisa mais importante ainda que vai acontecer com relação à Guerra dos Emboabas. Pessoal, em 1710, olha o que o governo português vai fazer. 1710, extingue a capitania de São Vicente. Pessoal, extinguindo a capitania de São Vicente, o governo português cria duas novas capitanias. Olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter aqui então a capitania de Minas Gerais e a capitania de São Paulo. Pessoal, preste atenção aqui no mapa. Por que o rei fez isso? Por que o rei acaba extinguindo a capitania de São Vicente e criando duas novas capitanias? Por causa disso aqui, ó. Os paulistas passam a dominar toda essa região. Olha só, essa região toda passa a ser São Paulo. Eu posso afirmar na prova que a capitania de São Paulo ficou muito extensa. Sim, ficou muito extensa. Por isso que a capitania de São Paulo vai ser importante para nós aqui do Paraná. Por quê? Porque o rei vai colocar duas importantes sedes dessa capitania. Uma em São Paulo e a outra em Paranaguá, no Paraná. Portanto, a capitania de São Paulo vai ter duas sedes. A primeira sede em São Paulo, a segunda sede em Paranaguá. E aí então o Paraná entra na vida política de Portugal, certo? Então, pessoal, a partir de quando o Paraná politicamente passou a receber ordens de Portugal, representar o governo? 1710, com a criação da capitania de São Paulo e a extinção da capitania de São Vicente, certo? Beleza? O Paraná, na verdade, é o seguinte. Por que o Paraná se torna uma região politicamente inserida no contexto de Portugal? Até então, nós tínhamos no Paraná duas vilas. A vila de Paranaguá e a vila de Curitiba. A vila de Paranaguá já era emancipada, a vila de Curitiba ainda não. O que acontece? Para Portugal, ele só vai inserir nas suas leis, só vai inserir no seu contexto político aquelas vilas que são emancipadas. Portanto, a partir de 1710, Portugal fica sabendo, oficialmente, que o Paraná existe.
Entenderam? Então é quando o Paraná entra na historinha de Portugal. Porque olha, a segunda capitania, a segunda sede da comarca está onde? Ah, está lá no Paraná. Onde? Em Paranaguá. Nossa, existe. Entenderam? Portanto, até então o Paraná não era nada. De repente o Paraná passa a ser a segunda sede da comarca de São Paulo. Entenderam? Beleza? Beleza. Pessoal, olha só, vamos lá. A administração do ouro. Pessoal, o rei de Portugal, muito desavisado, fizeram a prova do Paz ontem. Alguém aqui do terceiro? Caiu uma questão na prova sobre o ciclo do ouro, mas na prova do primeiro ano. Mas foi legalzinha a pergunta. Pessoal, a administração do ouro. O rei de Portugal, pessoal, ele não acreditava nesse ciclo. Ele achava que todo mundo que estava vindo para Minas Gerais estava perdendo tempo. Ele fala, esse povo está indo para lá e vai tomar na tarraqueta. Porque a quantidade de ouro que vai ter em Minas Gerais mal vai dar para fazer um dente de ouro. Muito irônico. Por quê? Porque a quantidade de ouro aqui era imensa. O rei só mandou fiscalização de verdade no ano de 1703, quando ele traz para cá, olha só, então nós temos a criação da intendência das Minas. Pessoal, olha só, criação da intendência das Minas. Esse órgão de Portugal vai ter duas funções importantes. A primeira delas é cobrar o quinto. E a segunda é impedir o contrabando. Vamos lá, vamos falar de contrabando. Pessoal, o rei de Portugal acredita que colocando soldados ali nas vilas mineradoras, acabaria o contrabando. Ai, como assim? Não estou entendendo. Olha só o que o rei fez. Cada vila mineradora vai ter um intendente, e cada intendente vai ter lá seus 10, 12 soldados para ajudá-lo na administração. Pergunta, eram mais de 1000 minas. Será que 12 camaradinha, 20 camaradinha, vão conseguir fiscalizar todo mundo? Nunca. Pergunta, hoje tem contrabando? Não, claro que não. Hoje não tem contrabando. Se tem, é muito, mas muito disfarçado, que o governo não consegue pegar. Né? Pergunta, em 1703, acabamos com o contrabando em Minas Gerais, certo? Não, todo mundo ganhou a vaga. Ei! Pessoal, presta atenção. Claro que não acabou o contrabando. Se até hoje, qualquer um que vai para o Paraguai, traz toneladas e toneladas de pneus no braço, como pulseira. Os caras passam, o cara nem vê. E quando vê, faz você tirar as rodas do carro e ficar sem roda. Mas tudo bem, isso não mata ninguém. Pessoal, em 1703, então, a intendência foi criada, mas não acabou com o contrabando. Vocês sabem que quanto mais tem, mais quer. Em 1710, o rei resolveu implantar no Brasil um segundo imposto do ouro. O primeiro imposto era o quinto. O segundo, olha só, implanta a captação. Pessoal, captação é um imposto que existia lá durante a Idade Média. Vocês viram quando vocês estudaram a Idade Média, que o servo tinha vários impostos a serem pagos para o senhor feudal. Por exemplo, o imposto era sobre crédito no celular. Né? As pessoas tinham crédito, conversavam com um amiguinho no celular. Não tinha crédito, ficava sem até receber mensagem. Ô, meu pai, é pobreza demais, né? Pessoal, captação é um imposto. Vamos lembrar, lá na Idade Média, quais impostos existiam na Idade Média? Talha, corveia. Lembra o que era corveia? Minha avó, corveia. Aquele beijinho desbotado da velhinha, coitada. Pessoal, talha, banalidade, corveia, que mais? Mão morta. Já me brincaram, mão morta, bate na porta. Ai, que besta. Meu pai fazia isso, me dava uma raiva dele. É porque eu sempre levava o tapa na cara, né? Nunca ele deixava o tapa na cara dele. Pessoal, olha só. O que era mão morta?
Uma mão sem vida. É isso. Pessoal, o que era mão morta? Mão morta era quando o pai morria e os filhos queriam se manter na gleba, queriam se manter no feudo, então tinham que pagar um imposto a mais para poder manter a família naquele lugar. Tinha o quinhão de Pedro, todo mundo se lembra do quinhão de Pedro? Que era 10% da produção para a igreja, que mais tarde nós vamos chamar de dízimo, quinhão de Pedro. Pessoal, então, olha só, e tinha a captação. A captação era o imposto medieval, que era o imposto pago pelo número de pessoas que moravam no feudo. Aqui vai ser contrário. Aqui eu pago o imposto pelo número de escravos que eu possuo. Olha só, pessoal. Eu vou pagar pelo número de escravos. O que é a captação? Olha só. 1% do quinto por escravo. Pessoal, olha só, 1% do quinto por escravo é o que eu vou pagar de captação. 10 escravos, 10 captações. 20 escravos, 20 captações, e assim vai. Por que, pessoal, que o número de escravos, o senhor não podia mentir? Por que ele tinha que... se ele possuía 50 escravos, ele tinha que pagar por 50, ele não podia mentir. O número de escravos ele não pode omitir para o governo. Por que será? Eu sei. Pessoal, lembra que para ele ganhar uma lavra, ele tinha que ter tantos escravos. Lembram disso? Que ele tinha que ter 15 escravos no mínimo. Já pensou? Ele fala assim, eu tenho 30 escravos, ganha 2 lavras. Aí na hora de pagar imposto, paga por 20. O que vai acontecer? Perdeu a lavra, entenderam? Então o número de escravos ele não podia mentir. Mas ele pode mentir o quê? A quantidade que ele extrai, como sempre. Todo mundo levava exatamente o que tirava? Vocês. Se vocês tirassem 100 quilos de ouro, vocês levariam 100 quilos de ouro para cobrar imposto? Gente, vocês não são honestos? Deixa eu perguntar para minha colega que está com cara de brava. Você. Você tirou 100 quilos, você levaria os 100 quilos. Jesus, nem ela que tem cara de brava. Pessoal, nunca, ninguém que levaria, imagina, só se fosse tonto. Não tem fiscalização. Olha você na prova do vestibular. Se não tivesse fiscal, você ia colar? Pessoal, se a prova não tivesse fiscal, você colaria? Não, honesto, né? Vou tentar passar com a minha garra, né? Garra na cola e manda ver. É verdade. Pessoal, então, a captação vai dar certo, vai. Era uma maneira do rei extrair um pouquinho mais de ouro. Em 1720, o rei determinou um alvará. Vamos lembrar? Todo alvará proíbe. Todo alvará é proibitório. Portanto, esse alvará vai proibir 2 coisas importantes. A primeira delas, pessoal, olha só, proíbe a circulação de ouro in natura pelo comércio. Pessoal, ninguém mais pode circular por aí com ouro in natura. Como que o ouro era in natura mesmo? Em pó ou em pepitas. Pessoal, ninguém mais agora pode ir no mercado comprar levando ouro em pó ou em pepitas. Por quê? Porque segundo o rei, esse ouro in natura está escrito aqui. O que é in natura? Perfume? In natura é o que? O ouro natural. Como que ele era naturalmente? Ou em pó ou em pepitas, pedrinhas. Como que funcionava, pessoal? Vamos lá, vamos fazer uma encenação para vocês entenderem. Hoje, quando a gente quer pagar alguma coisa, a gente usa o quê? Cartão se tiver crédito, dinheiro se tiver dinheiro. Não é assim? O que acontece? Nessa época, as pessoas iam ao mercado comprar com um saquinho com ouro em pó. Aí chegava no mercado, eu quero comprar 1 quilo de arroz. O dono do mercado tinha uma balancinha em cima do balcão, que era para pesar o ouro. Por exemplo, comprei 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, deu meia grama de ouro. Aí ele colocava o peso de meia grama e eu botava o meu ourinho em pó ali, meia grama. Entenderam? Então, esse ouro que eu estou comprando a mercadoria, tem como saber se é ouro roubado?
O ouro em pó tem esse ouro roubado, 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 roubado. Não. Se você fabricar joias com ouro sem pagar imposto, tem como saber que aquele ouro é roubado? Está escrito na corrente, ouro roubado, ouro roubado. Não. Pessoal, então, o rei vai proibir esse tipo de circulação de ouro em pó ou em pepitas. Olha só, e ele proíbe a ourivesaria.